Olá, boa noite. Eu sou o Vitor, sou casado com a Sueli. Temos os nossos 3 filhos, o Pedro, o Mateus e o João Vitor. Eu moro aqui no Jardim Tupã, em Barueri, e participo aqui também com um grupo de irmãos. E aqui a gente procura viver em comunidade e buscando juntos preservar a unidade, que é o maior chamado não apenas para nós, mas este é o chamado de Deus para toda a igreja. Então, nesta noite eu espero poder contribuir um pouquinho para que a gente fortaleça ainda mais as nossas pegadas em direção ao cumprimento dessa vontade plena de Deus, que é de que estejamos unidos, que é de que vivamos juntos e em comunhão. Então vamos lá. Eu escolhi um tema para que a gente reflita e eu espero poder contribuir um pouco nessa reflexão. Te convido a refletir comigo e te convido também após esse momento aqui de conversa, que você ore sobre esse assunto, que você relembre os episódios anteriores, os momentos de palavra e reflexão que já vimos discutindo já há algum tempo, desde o início do ano. Todo final de mês a gente tem os momentos de palavra e reflexão. E o objetivo não é apenas que a gente fale sobre o assunto, mas o grande objetivo é que a gente transforme esses conteúdos em orações, em práticas cotidianas. E eu venho hoje com uma temática para nos ajudar nessas pegadas, tratando a diferença de 2 termos, envolvimento e comprometimento. Então, eu coloco como tema, nas pegadas da unidade, envolvidos ou comprometidos. Eu gostaria que você pensasse um pouco sobre essa questão. E para a gente começar a nossa conversa, vamos ver um pouquinho sobre a diferença desses 2 termos. O que é envolvimento? O que é comprometimento? Quando eu digo envolvimento, eu estou me referindo a uma palavra que deriva do latim, que seria o mesmo que cobrir, enrolar, misturar. E normalmente a palavra envolvimento ela envolve também a questão do involuntariado. A pessoa ela não faz por propósito, Por exemplo, uma pessoa pode ser envolvida num acidente. A pessoa pode ser envolvida numa trama, que pode complicar a vida dela ou que ela pode tirar também algum benefício desse momento. Então, o envolvido, ele nunca está inteiro naquilo, ou ele não está por propósito. Pode ter alguma razão, ele pode ter as suas conveniências para estar envolvido, mas normalmente ele não está por inteiro quando ele está envolvido em alguma coisa. O comprometimento, ele é o ato de comprometer-se, Ele assume espontaneamente o compromisso e assume esse compromisso com responsabilidade e com entrega. Então, há uma diferença grande entre envolvimento e entre comprometimento. E para ilustrar esses 2 termos, eu gostaria de contar uma historinha para vocês, que é uma história que vai servir de analogia para que a gente possa ilustrar um pouco dessa diferença entre estar envolvido e estar comprometido. Então vamos lá. Eu vou ler aqui o texto e depois a gente continua na reflexão. Estavam um dia o porco e a galinha passeando por uma fazenda. Quando chegou o fazendeiro, ele lhe propôs um desafio. Eles seriam responsáveis por preparar um café da manhã diferente a cada dia da semana pelas próximas 2 semanas. No caso de falha, na falta de um cardápio variado em um desses dias, o café da manhã seria preparado pelo próprio fazendeiro,
que, sem opção, prepararia bacon com ovos para começar o dia. O porco e a galinha estavam motivados, né, e até bastante motivados a cumprir a missão e entregar um cardápio diferente a cada dia pelas próximas 2 semanas. Nos primeiros dias, tudo correu bem. O porco sempre de maneira proativa, aliás, a propósito, ele tinha um interesse muito grande nisso, ele começava o dia a pensar no cardápio e já pensava no cardápio do dia seguinte. Ele dividia as tarefas necessárias, separava todos os utensílios, todos os ingredientes para a nova receita sempre do dia seguinte para garantir. Pensava em formas inovadoras de cumprir as metas e também era ajudado pela galinha, que cumpria as tarefas a ela atribuídas, mas sem grandes empenhos e propostas. Com o passar dos dias, as receitas ficavam cada vez mais elaboradas e o porco gastava muito mais tempo do seu dia preparando os pratos que seriam servidos ao fazendeiro. Com isso, ele não tinha tempo para pensar em nada, né? Ele estava totalmente focado nesse seu trabalho. Enquanto a galinha andava por aí, né, ciscando, cuidando da vida das outras galinhas, porque afinal de contas ela já tinha feito a parte dela, ela já havia deixado o ovo, então ela tinha bastante tempo para fazer outras coisas. Então ela saía ciscando, saía procurando minhocas e, como eu já disse, cuidando da vida das outras galinhas. Isso limitava muito o tempo disponível do porco, porque sobrava tudo para ele e ele trabalhava ainda mais para cumprir as metas. Mas fazia isso com empenho, fazia isso com foco, porque ele sabia que disso também dependia toda a sua vida. Eu gostaria, né, que você fosse pensando um pouco agora nessa história, né, e tentasse concluir o final dessa história, né? Você já consegue prever o final dessa história? É óbvio, né? O fazendeiro, ele não é atendido nas suas solicitações porque chega um momento que o porco já não tem mais nenhum argumento, então o porco vira bacon e a galinha, depois de ceder um ovo, continua ciscando e procurando minhocas e cuidando da vida das outras galinhas como se nada tivesse acontecido. E a história da galinha e do porco, ela fala muito sobre essas duas expressões, né, que é o envolvimento e que é o comprometimento. Agora eu quero perguntar para vocês, quem está envolvido e quem está comprometido? Na história, a gente sabe que o porco estava inteiramente comprometido e a galinha apenas envolvida. Botava um ovinho e continuava a sua vida. E o porco entrega a sua vida inteira, porque ele estava muito mais do que envolvido, né? Ele estava comprometido com toda a sua vida. Ele tinha que dar a sua própria carne. E uma forte característica na diferença entre estar envolvido e estar comprometido é sempre, né, que as pessoas envolvidas, elas sempre querem ser reconhecidas. A galinha bota o ovo e sai dizendo para todo mundo que botou e que já fez a sua parte. Então ela tem um envolvimento. Ela não tem o foco inteiro naquilo que ela está fazendo. Uma pessoa envolvida, ela pode estar envolvida apenas por conveniência. Né? Pode ser por um interesse pessoal, pode ser de uma forma involuntária, mas de forma geral ela não envolve compromisso, ela não envolve o todo dessa pessoa. Uma pessoa envolvida, ela só faz o suficiente para cumprir aquilo que foi solicitado. Isso tem muito a ver com a crítica que Jesus fez àqueles que apenas faz aquilo que foi solicitado.
né, é o servo inútil. Uma pessoa comprometida é aquela que vai além do marco comum. É uma questão de vida ou morte. Né? Como já dito anteriormente, ele assume o compromisso voluntariamente. Ele age com cumplicidade, ele age com prioridade e com entrega. Eu gostaria que vocês fossem pensando junto comigo neste momento sobre essas diferenças e que você fosse se colocando nesses lugares, né? Onde é que você está comprometido com o nosso chamado? Onde é que você está envolvido com o nosso chamado? O maior exemplo de comprometimento que a gente pode ter é o exemplo do próprio Jesus. Ele se entregou voluntariamente, inteiramente, ao ponto de verter a última gota do seu sangue, né, por cada um de nós. Agora é que a gente entende, que a gente está percebendo a diferença entre esses dois termos, que é estar envolvido e estar comprometido, a gente pode começar agora a pensar em questões que nos envolvem, né? Podemos responder essa questão para nós mesmos com relação ao caminho que estamos fazendo nas pegadas da unidade. Andando nessas pegadas, você pode dizer que você está comprometido, você está fortalecendo os seus passos nesse grande chamado da igreja, ou você está apenas envolvido, né? Com um pé nas pegadas e um pé, talvez, naquilo que você quer reter, né? Ou poupar de si mesmo. E eu gostaria que a gente fizesse agora uma leitura. Eu não pretendo ler o texto inteiro, porque vocês já conhecem, né? Está lá em 2 Coríntios do versículo 1 ao 17, onde Paulo ele se depara com uma ameaça à unidade. E Paulo procura a igreja, os irmãos lá da igreja de Corintos, porque algo o preocupava. Algo o preocupava da mesma maneira que o preocupou quando ele escreveu para a igreja de Éfeso, com relação à unidade do Espírito. Mas a gente vai agora deter um pouco nessa passagem, né, de 1 Coríntios do 1 ao 17, para tentar entender um pouco, né, da preocupação de Paulo, né, das ameaças que a igreja estava sofrendo com relação à unidade. A unidade estava ameaçada na igreja de Corintos. E Paulo começa a sua carta tratando de algumas questões que ele reconhecia naquela igreja, mas depois, em seguida, ele vai dizer da sua preocupação e ele vai dizer da sua indignação, porque ele sabia que a coisa que deveria ser preservada, a coisa mais importante a ser preservada, né, em qualquer uma das igrejas, seria justamente essa questão da unidade. E quando a unidade e a comunhão estão ameaçadas, o Espírito Santo ele incomoda o nosso coração e a gente precisa se mexer nesse sentido. Então, em 1 Coríntios capítulo 1, do 1 ao 17, eu vou comentando alguns versículos e depois você faz uma leitura na íntegra, até mesmo por conta do nosso tempo, ok? Então, ali a partir do versículo 2, Paulo ele vai saudar a igreja de Coríntios, ele vai reconhecer que aquela igreja é uma igreja de santos, né, de santificados em Cristo, de chamados santos, e ele vai além disso, né? Ele não está dizendo que só a igreja de Coríntios era uma igreja de um povo santo, de um povo santificado por Cristo. Ele vai dizer em seguida assim: vocês são santos com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Irmãos, olha que coisa linda que Paulo está dizendo aos irmãos: vocês são santos, vocês confessam Jesus Cristo como Senhor,
mas tem outros que fazem também o mesmo. Em todo lugar onde houver aqueles que invocam o nome do Senhor, são também parte desse corpo, são também igreja. E o mesmo Senhor que é nosso é Senhor deles, porque eles confessam Jesus Cristo como Senhor, e com eles também nós somos um. Então, no versículo 2, Paulo está dizendo isso, né? Nós somos santificados, mas todos aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor fazem parte desta mesma unidade. E depois, seguindo, e no versículo 4, Paulo dá graças pela graça manifesta na vida daqueles irmãos. Olha que interessante, né? Dá graça pela graça manifesta na vida dos irmãos da igreja de Coríntios. Então, Paulo reconhecendo que havia graça naquela igreja, que havia graça na vida daqueles irmãos. E ele segue no versículo 5, dizendo, porque foram enriquecidos na palavra e no conhecimento. Paulo reconhecendo que havia a palavra de Deus no meio daqueles irmãos. Havia conhecimento naquela igreja. E ele segue dizendo, pelo testemunho firmado naquela comunidade, dou graças. Então ele reconhecia que havia testemunho no meio daqueles irmãos. Eles tinham testemunho de vida comunitária. E aí ele segue no versículo 7 dizendo, e também pela riqueza de dons naquela igreja. Olha quanta coisa boa, quanta virtude, quantas expressões do Espírito Santo havia dentro da igreja de Efésios, né? Então havia riqueza de dons, havia testemunho, havia palavra, havia muito conhecimento, havia graça no meio dos irmãos. E no versículo 9, ele vai dizer, lembra da fidelidade de Deus, pelo qual foram chamados para a comunhão de seu Filho Jesus, nosso Senhor. Então, nesse momento, Paulo resgata, né? Olha, lembrem do chamado de vocês. Vocês foram chamados para viverem na comunhão de Jesus, na comunhão do Filho de Deus, nosso Senhor. E a partir daí ele começa a denunciar, né? A dizer o para que ele veio, né? Por que ele estava escrevendo aquela carta para aqueles irmãos. Então, ele, depois de reconhecer toda a graça, toda a vida transbordante do Espírito, tudo aquilo que tinha de bom na igreja dos irmãos lá de Coríntios, aí ele vai dizer o seguinte, aí sim, aí ele entra na questão principal, naquilo que estava realmente ameaçando a igreja de Coríntios, que era uma possível ruptura de comunhão, uma possível ruptura de unidade. Então, no versículo 10, Paulo faz um clamor para os irmãos. Ele vai dizer assim, rogando pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digam a mesma coisa e que não houvesse entre vocês dissensões, antes que vocês sejam unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Paulo não está dizendo que eles tinham que pensar igual, não era uniformidade de pensamentos humanos, né? Era estar unidos, pensar a mesma coisa, tudo isso é pensar segundo a palavra, pensar segundo a vontade de Deus, estarem unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer, né? A partir da busca juntos, do discernimento juntos. É o que Paulo está dizendo aqui no versículo 10. Então ele roga, ele clama, olha, digam a mesma coisa, a palavra que vocês vivem é a mesma, então tem que ser a mesma coisa, que não haja entre vocês dissensões, né? Antes que vocês sejam unidos pelo mesmo pensamento, pelo pensamento pelo pensamento transformado em Cristo Jesus, em um mesmo parecer. O parecer é a revelação que o Espírito Santo traz
ao corpo de Cristo. E aí Paulo continua e vai dizer no versículo 11 o seguinte: irmãos, a respeito de vocês, né, me foi comunicado pela família de Cloé que há contendas entre vós. Dá a impressão que Paulo aqui estava ouvindo tititi, estava ouvindo fofoca, né, de Cloé. Mas Cloé era uma pessoa muito respeitada por Paulo, né? Foi uma das primeiras, uma das pessoas das primeiras famílias que se converteram em Éfeso. Era uma família digna, uma família de respeito, uma família confiável, uma família comprometida com a vontade de Deus. E Paulo ouviu, né, Cloé com essa sua preocupação e disse: olha, há contenda aqui no meio dos irmãos e nós precisamos fazer alguma coisa, a unidade está ameaçada. E aí ele segue, aí já agora falando mais incisivamente sobre essas ameaças em torno da unidade, e ele vai dizer o seguinte: que cada um de vós está dizendo uma coisa diferente, cada um está falando uma coisa, vocês deixam de dizer a mesma coisa discernida na comunhão, né? Deixaram de dizer a mesma coisa, né? Há confusão entre vocês, né? Não há um mesmo pensamento, não há um mesmo parecer, não há unidade do Espírito Santo. E aí nesse momento que ele vai dizer, uns dizem que são de Paulo, outros estão dizendo que é de Apolo, outros de Cefas, e tinha até aqueles que eram de Cristo. Olha que impressionante, né? E Paulo, ficou muito indignado com tudo isso. E aí ele vai seguir dizendo, né? E ele até é um pouco irônico quando ele vai tratar essa questão, quando ele diz assim, olha, diante dessa situação, né, eu até agradeço a Deus pelo fato de eu não ter batizado nenhum de vocês. Porque se eu tivesse batizado qualquer um de vocês, sairiam dizendo por aí, né, que foram batizados em meu nome. E eu, né, não batizei nenhum de vocês, a não ser a Crispo, a Gaio, a família de Stefanas, e além desses eu não me lembro de ter batizado mais nenhum. E Paulo continua, né, aí com a sua indignação com isso e deixando muito claro, né, para os irmãos. E no versículo 17 ele vai dizer assim: por fim, Cristo ele não me enviou para batizar. Não é este o meu chamado. Eu não fui chamado para batizar ninguém. O meu chamado foi para evangelizar. O meu chamado foi para preservar a palavra, para preservar o evangelho, foi para preservar a coisa mais importante, que é que vocês estejam unidos em torno desta palavra. E não faço isso não em sabedoria de palavras, mas para que a cruz de Cristo não seja vã. Eu faço isso com atitude com relação a vocês. Não fui chamado para batizar. Não fui chamado para fazer qualquer outra coisa a não ser para pregar e viver o Evangelho junto a vocês. Então, Paulo, ele relembra, já citei isso anteriormente, mas Paulo, quando trata essa questão de que ele não foi chamado para nada além de pregar o Evangelho e de preservar o Evangelho na vida da igreja. Da mesma maneira, lá em Éfeso, né? No capítulo 4, no versículo 3, Paulo dizia lá aos irmãos de Éfeso: faça todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Faça todo o esforço. Nós fomos chamados para conservar a unidade do Espírito. Se de tudo o que você faz, você estiver preservando a unidade do Espírito, você está seguindo pelas pegadas da unidade.
Mas se há qualquer outra coisa que você valorize e que esteja acima disso, você precisa repensar se você está realmente vivendo o Evangelho de Jesus. E o Evangelho é para que todos sejam um, para que tenhamos unidade em Cristo. E eu creio que quando Paulo diz que o seu chamado é para a pregação do Evangelho, ele está se referindo à unidade e à comunhão, para o qual todos nós fomos chamados. E que ele faz menção nos versículos 9 e 10, né, quando você for fazer de novo a leitura. Então, o que é viver a palavra? Viver a palavra é viver a unidade em Cristo. Lá em João 17, isso não nos deixa dúvidas. Jesus tendo a última conversa com o Pai. O que ocupou o conteúdo daquela conversa com o Pai naquela última oração foi: tudo o que eu fiz foi para que eles fossem um, assim como eu sou um contigo, ó Pai. Então, o Evangelho, né, Jesus veio, né, para restaurar a unidade, para restaurar a comunhão entre nós, que se traduz na comunhão com Ele e com o Pai. Em João 17, a partir do versículo 20, Jesus vai dizer ao Pai, já caminhando para o finalzinho da sua oração: eu não rogo somente a esses, mas também por aqueles que pela palavra hão de crer em mim, para que sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, e que também eles sejam um como nós somos, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dê-lhes a glória que me destes, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviastes e que os tens amado como me tens amado a mim. Eu quero chamar a atenção para o versículo 23, onde Jesus diz: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Jesus, nos seus últimos momentos, nas suas últimas palavras, nesse último momento com o Pai, ele faz menção, e a gente acredita que nesse último momento Jesus teria que escolher a coisa mais importante que ele trataria com o Pai a nosso respeito. E ele disse que eles sejam perfeitos em unidade. O desejo de Jesus era que fôssemos perfeitos em unidade. E ele veio justamente para restaurar esta unidade. A unidade que havia entre Adão e Eva no lugar perfeito, no jardim, era a unidade que mais se assemelhava ao que era a unidade entre o Pai e o Filho. Que tenhamos isso no nosso coração e Jesus ele vai concluindo, né, esta oração dizendo: e eu lhes fiz conhecer o teu nome e os farei conhecer mais ainda, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Então, unidade está associada intrinsecamente com o amor. A unidade só vai acontecer quando nos amarmos uns aos outros. A unidade verdadeira só acontece quando nos amarmos com o amor com que Jesus ama o Pai. Então, que fique, né, isso no nosso coração. A unidade, ela só é possível quando ela é gerada em amor. É o amor que gera a unidade. É o amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai que vai gerar esta unidade na igreja. E com isso eu quero deixar para vocês essa pergunta. Jesus, ele se comprometeu inteiramente, ele deu a sua vida para gerar esta unidade na igreja, gerar esta unidade entre o povo de Deus. Então, eu vos pergunto, nós estamos comprometidos ou estamos apenas envolvidos nas pegadas da unidade?
Jesus não espera menos de nós do que o nosso compromisso com aquilo que ele veio fazer, com a sua mensagem síntese de salvação. Ser salvo é estar em unidade. Ser salvo é ser inserido no corpo de Cristo, é ser reconhecido em Cristo para viver eternamente com o Senhor. E para encerrar esse momento, eu gostaria de deixar alguns questionamentos, algumas indagações que são importantes para que a gente pense e para que a gente responda a isso, né, com as nossas atitudes. Eu tenho 5 questões que eu gostaria de fazer essas perguntas e que elas fizessem parte das suas orações e que, orando sobre elas, que a gente possa também assumir o nosso lugar, nos posicionarmos diante de um assunto tão urgente no coração de Deus para nós, que é de que tenhamos perfeita unidade. Então, a primeira questão é: para que Deus chamou você para esta obra? A segunda questão é: o que tem ocupado a sua mente e o seu coração nos últimos anos nessa caminhada com o Senhor? Questão 3. Por quais causas você tem se proposto a lutar nos últimos tempos? 4. Qual o tempo que você gasta em oração e em estudo por este tema? 5. Que espaço que este tema ocupa nas suas rodas de conversas, com seus amigos? E se você responder essas questões com toda a sinceridade do seu coração e eu responder também com toda a sinceridade do meu coração, nós vamos poder refletir e considerar diante de Deus o quanto nós estamos envolvidos ou comprometidos com todo o nosso ser com este tema que urge no coração de Jesus e que urge no coração do Pai, que é a comunhão e a unidade da igreja. Eu te convido, vamos juntos com passos fortes nas pegadas deixadas por Jesus, de sermos um, assim como Ele é. Um forte abraço a todos.